Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 93 mil dólares em mais um dia de acumulação depois da alta do rompimento confirmado do padrão de cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima e teve o seu rompimento para cima. Eu quero te mostrar nesse vídeo quais são as faixas que temos que ter atenção no mercado e vou te mostrar também quando eu vou vender tudo. Eu vou vender os meus ativos, vou colocar a minha carteira abaixo e sairei do mercado. Calma, não precisa ficar alarmado. Eu não vou fazer isso amanhã e nem acredito que a gente já atingiu os topos do bull market. Mas eu quero te trazer essa informação porque ela é de extrema importância e você já vai entender o porquê. É por isso que eu convido você a ficar até o final, pois o conteúdo, sim, é muito bacana. Antes, eu vou pedir a você deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise amanhã. Hoje eu vou separar um tempo e vou analisar vários ativos, deixar o vídeo gravado e você terá à sua disposição amanhã, no horário do almoço, uma avaliação de diversos ativos. E é por isso que os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Antes da gente falar de venda, antes da gente falar de realização e em que momento eu, Luan, farei isso, eu quero fazer uma avaliação rápida do Bitcoin e do mercado global para que a gente possa validar diversos cenários e ficar atento a alguns pontos. Pois bem, o Bitcoin teve uma levíssima correção, beliscou ali 91.700 e com toda a sinceridade do mundo, eu não vejo que esta é uma faixa de correção plausível. A gente nem teve correção. Não podemos encarar este mini movimento como um movimento corretivo. Se a gente começar a corrigir para faixas inferiores, tudo bem, mas até o momento a gente não está vendo correções no mercado. Apenas uma acumulação muito perto dos topos locais. Que topo local é este? A gente teve o rompimento da cunha de forma confirmada, rompemos esta faixa de suporte e resistência, era um suporte, virou uma resistência, a gente teve o rompimento e agora a gente está flertando com uma resistência na faixa de 95 e 96 mil dólares. Tendo este rompimento, será natural e até esperado para que a gente tenha manutenção de um mercado saudável, uma correção neste caso, nestas faixas de retração de Fibonacci, que a gente pode traçar posteriormente se este rompimento de fato acontecer. E ele pode acontecer se o mercado tradicional também colocar um rompimento, agora neste caso, colocar um rompimento desta linha de tendência de baixa. Você pode verificar aqui que eu estou na Nasdaq e os mercados tradicionais, tanto o Nasdaq como o SP500 também, eles não tiveram o mesmo movimento do Bitcoin. O Bitcoin já teve o seu rompimento de padrão de baixa e aqui ainda não tivemos este cenário. Então estamos atentos a um rompimento que pode levar também a uma aceleração para aí sim vermos uma correção do Bitcoin. Então se isto aqui se confirmar, esta correlação que eu te mostro agora, que é uma correlação do BTC com Nasdaq, pode trazer uma alta um pouco maior no Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin está demonstrando, BTC versus Nasdaq, está demonstrando um padrão de rompimento e continuidade de alta. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Bitcoin está se valorizando mais do que Nasdaq. Quando a gente vê uma alta em Nasdaq, Bitcoin tende a ter uma alta ainda mais agressiva. Mas
Como eu sempre falo, a gente sempre tem que estar de olho nos 2, 3, 4 cenários que se apresentam. Se Nasdaq falhar neste rompimento amanhã ou por qualquer motivo no final de semana, a gente acaba vendo notícias ruins que possam assustar o mercado e trazer a qualquer nível de pullback nesta área sem romper este padrão, a gente poderia ver sim o Bitcoin ter correções. Eu estou mais cauteloso diante deste movimento. Se você se recorda, eu fiz compras nestas áreas aqui, nos fundos das cunhas, e venho falando que eu, Luan, estou mais cauteloso neste ponto, porque a gente deu uma esticada, alguns ativos seguem se valorizando, porque as altcoins estão mais atrasadas, mas pular de cabeça, sair comprando ou até fazendo 1 milhão de trades, para mim, não é tão inteligente para este momento. Eu gosto sim de ver o rompimento, correções, sejam elas aqui ou aqui, dependendo do cenário que se desenhar no mercado tradicional também. Portanto, eu estou aguardando e, obviamente, estudando e me aprofundando em cada um dos ativos que eu tenho na minha carteira e que eu vou aumentar a exposição quando isso fizer sentido. Eu acho que sim, este é um momento para você aproveitar e estudar cada um dos projetos que você está de olho. E se você está de olho em alguns projetos, já aproveita e comenta aqui para a gente analisar amanhã. Mas eu estou de olho justamente nestas correlações. O mercado, não se engane, segue bullish e é natural e é muito saudável que a gente veja correções depois de movimentos agressivos de alta. Por quê? Porque a correção, ela demonstra para os investidores que este é um movimento saudável e que tem como maior probabilidade a sua continuidade daquele que é um movimento de alta, que alinha a tendência de curto prazo com a tendência macro. Olha aqui no mensal, lembra que a gente falou bastante sobre o gráfico mensal? O gráfico mensal em uma tendência de alta é o que marca um bull market. Pois bem, a gente segue fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. E estamos marcando mais um fundo ascendente. E isso, meus amigos, é um bull market. Se é um bull market, a gente espera mais valorizações. Essa é a grande verdade. Muita gente esperando valorizações. Muita gente agora louca para comprar, mas esperando valorizações muito mais agressivas. E sim, eu também estou com uma parcela de caixa que eu quero me expor quando for inteligente. Só que eu não posso esquecer que eu tenho que vender. E não se engane, eu não estou aqui para te falar que eu vou vender daqui a 5 minutos. Não, eu vou te mostrar quais são as áreas que vão me levar a vender. E não é apenas uma questão de preço, é uma questão de sentimento de mercado, é uma questão de indicadores, é uma questão social, é uma movimentação da dominância que me levarão a pular fora do mercado. Principalmente, me levarão a vender as altcoins. Embora eu enxergue que a gente tem bons movimentos pela frente, lembrar de vender é algo que é vital. E por que eu decidi falar isso agora? Que a gente começa a subir. Porque se eu falar daqui a, vamos dizer, 3, 4 meses e o mercado estiver em pontos bem mais elevados, muitos provavelmente não irão escutar. Porque quando começa a subir tudo, o que acontece? O que a gente tem
como um comportamento padrão. Se o Bitcoin bater 130 e ele tiver os indicadores de alta, muita gente vai falar, vai a 180. Se ele bater a 180, muita gente vai falar 250. Se bater 250, muita gente vai falar 500. E por aí vai. E é importante que a gente se lembre que só faz dinheiro neste mercado quem compra bem, mas quem também vende. E não se engane, vender é muito mais difícil que comprar. Se você acha mesmo que o mercado caindo dia 8 de abril, dia 6 de abril, ai, a queda livre, ai, são as tarifas, oh meu Deus do céu, estou com um drawdown XYZ e isso é muito difícil, é que você nunca teve que, de fato, presenciar uma alta e vender. Entenda, vender nunca vai te deixar satisfeito. Por quê? Porque nós humanos nunca estamos satisfeitos. Se você coloca 10 mil e faz 100 mil, eu te garanto que você não estará satisfeito. E essa insatisfação é algo normal. No entanto, quando a gente fala de decisão emocional, a gente fala de erro, a gente fala de prejuízo no final das contas. Quem vendeu aqui, neste momento, está se destruindo. Porque vendeu. Eu não acredito que eu vendi só porque eu estava com medo. Eu fui lá e vendi e agora o mercado subiu 20, 30%. Você provavelmente está chateado. Só que se você se lembrar, quando a gente estava aqui ou aqui, você estava com uma visão ultra mega bullish eterna. E se você tivesse vendido, você teria tido um ótimo benefício. E eu quero que você use este sentimento. Lembra o nível de euforia que você tinha aqui e o nível de medo que você tinha aqui? Pois bem, maravilhoso. Use-os como aprendizado. Porque quando o mercado acelerar, e esta não é a aceleração que eu estou falando, e muita gente já está no FOMO absurdo. Eu estou falando de uma aceleração que pode nos levar rapidamente, numa continuidade de alta, para as faixas de 180 mil dólares. Eu vou até demonstrar no gráfico diário, porque fica mais didático. Eu quero que você olhe para um movimento como este e se coloque neste movimento. Se o mercado fizer isto aqui, ó, só que numa velocidade muito maior, você vai conseguir vender ou você vai acreditar que, por exemplo, 173 mil dólares serão o topo? Será que você vai olhar isso daqui e vai vender? De forma real, será que você vai vender? Se você só olhar para o preço, e principalmente se você ficar olhando para o seu portfólio, combinando este movimento com uma queda na dominância, vamos colocar tudo no cenário mais lindo possível. Se você enxerga uma aceleração absurda, seu portfólio começa a subir e as suas altcoins, que hoje podem estar perto do 0 a 0, levemente positivos ou até 50% negativo, você começa a ver uma multiplicação rápida e agressiva, você vai vender. Vai ser muito difícil de vender. Sério, eu te falo isso como alguém que passou por isso lá no último ciclo e no ciclo anterior. Vender é muito mais difícil do que comprar. Ah, eu estou comprando, eu estou comprando, eu estou comprando. Por quê? Quando você está comprando, você está fazendo ali um preço médio, bons projetos e tudo mais. E você está colocando aqui 100 mil. Aqui, neste movimento, combinado a uma queda na dominância e tudo mais, o seu capital de 100 mil está indo para 1, 2, 3 milhões. E aí você está ficando realmente rico? Na teoria.
Na prática, você só enriquece se você vende. E mais uma vez eu falo, vender é muito difícil. Porque se você colocou 100 mil, tá vendo 3 milhões, ó meu Deus do céu, eu resolvo minha vida. Eu coloco ali, em qualquer lugar, e aquilo vai me pagar male 1% ao mês, 0,8. Caramba, é muito dinheiro. Eu posso parar. Mas vem a conversinha aqui, e se o mercado dobrar de valor? Porque 3 é melhor do que 2, mas não é melhor do que 6. E olha, o mercado está seguindo. E olha, tem muita gente falando que vai a 300. Se você vender agora, você vai perder 3 milhões. Você nunca teve 3 milhões. Você vai perder 3 milhões. Eu vou esperar. Porque daí eu posso comprar o apartamento ou a casa, eu posso comprar a minha Hilux, eu posso comprar o meu barco, eu posso fazer isso, eu posso viajar para a Europa ou fazer isso, aquilo, e você começa a fazer planos e entra em sites para ver o preço dos carros, você entra nos sites da imobiliária para ver os preços dos imóveis, você começa a ver relógios, você começa a ver viagens na classe executiva. Porque, caramba, como pode dar errado se você está enchendo os bolsos de dinheiro? O seu ego e o seu peitoral fica deste tamanho. E aí é que o mercado te dá uma rasteira. E a gente não está falando aqui de um movimento como o que a gente viu, que tem uma estrutura de bull market. Não. Eu não estou falando de uma estrutura de bull market. Vamos a uma estrutura de bull market. Uma estrutura de bull market, ela é muito clara. Tá aqui, ó. Ela é formada por, mais uma vez, fundos, fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes. Uma estrutura de bear market, ela é formada disto aqui. Basta um mês para você ver uma queda, outra queda livre e uma queda absurda. Aqui, as altcoins já caíram 70%. Aqui, elas caem mais 70%. E aqui, elas chegam à queda final de 95% a 98%. O Bitcoin também cairá. E você, que aqui estava rico, aqui você estava multimilionário. Aqui você estava também ainda muito rico. Aqui você está com menos 96 mil. Dos seus 100 mil, que tinham virado 3 milhões, naquele exemplo que eu estava entregando a você. O problema não é você sair de 100 mil e 96 mil, acredite se quiser, porque já é uma perda absurda. O problema é você sair de 100 mil, vai para 3 milhões e aí você volta para cá e termina com 4K. Isto aqui é que é destrutivo. E saiba, 95% das pessoas passaram por isso. Por que então eu estou falando sobre isso? Por que eu estou te contando essa história? Porque se você me escutar agora, você vai prestar atenção a alguns indicadores que são extremamente importantes. Você vai lembrar, quem sabe, do que eu estou falando. E você vai vender. Você vai pular fora do mercado. Você não vai ficar casado com o mercado. Vamos lá. É muito gostoso ver o mercado subir. Pô, é show de bola. Ainda mais depois de meses de queda. Quando o mercado faz isso aqui, é maravilhoso. Só que você tem que lembrar que não existe queda eterna e não existe alta eterna. A gente tem que ter isso em mente. E aí a gente tem que olhar não apenas para o preço. O preço é uma das últimas coisas que a gente olha. A gente tem que olhar para indicadores, métricas combinadas. Eu uso 8 a 10 métricas, 8 a 10 indicadores. E eu, obviamente, tenho isso em uma aula completa que eu entreguei aos integrantes do Prêmio e Desafio 1 ano atrás. Para que todo mundo estivesse consciente.
da identificação do final do bull market, como a gente poderia identificá-lo através de indicadores e como seria a venda, o desembarque. E aqui eu quero te mostrar dois indicadores que são bem importantes e têm uma taxa de acerto muito bacana. Mas eu enfatizo, não adianta nada você usar só os dois. É importante que você busque indicadores hoje, que você está próximo do 0 a 0, ou que você está com lucro, mas é um lucro leve, que você ainda está no prejuízo. É importante que você busque o conhecimento hoje. Por quê? Porque você está com os pés no chão. Antes que o mercado vá para o espaço e você se polua. Pelo quê? Pela ganância. Então eu vou te apresentar os indicadores que eu utilizo para, na verdade, dois indicadores dos meus 8 a 10 que eu utilizo para identificar topos. E é importante que você olhe com muita atenção. Mas lembre-se, se não é um vídeo em que eu vou indicar compra, venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse conteúdo faz sentido para você. Pois bem, sem mais delongas, vamos falar do que marca um bull market. Tendência de alta no gráfico mensal. O que nos coloca também diante do cenário de fim de bull market, que é o RSI, que é um indicador de força relativa de compradores e vendedores, no gráfico mensal em sobrecompra extrema, com o RSI indicando valores acima de 90, principalmente acima de 92. Será que essa é uma métrica que funciona? Vamos dar uma olhada. Opa! O que nós temos aqui? Temos topo. Vamos lá, eu vou marcar aqui. Topo, 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 topo e aqui ainda não tivemos topo. O que a gente pode verificar aqui? Que todos esses topos anteriores vieram acompanhados de um RSI acima, bem acima de 92, tá? A gente teve 92 no último ciclo. E neste ciclo eu estou de olho nas faixas de 90, porque a gente esticou bastante nos últimos ciclos. E aqui no gráfico mensal você pode verificar. O RSI mensal bateu lá acima de 90, 92. Marcou topo. Acima de 90, 92. Topo. 90, 92. Topo. 90, 92. Topo. 90, 92. Topo. E esta métrica funcionou em todos os últimos topos e é uma métrica válida também para este ciclo. Sozinho? Somente preciso olhar este cara? Obviamente que não. A gente sempre tem que olhar com muita responsabilidade uma série de indicadores para validar topos. E eu quero te mostrar um que também é muito interessante, que é o indicador de P-Cycle Top. Já falei sobre ele no passado, de forma bem repetitiva, e ele é um indicador importante que você deve avaliar com cautela. Temos aqui o P-Cycle Top. Ele marca de forma muito mais clara no gráfico diário, mas para que a gente não perca, é melhor falar desta forma. Para que a gente não perca as métricas, a gente tem aqui. Se eu puxar até no diário, ele vai me mostrar lá atrás esta faixa. Ele não vai me mostrar, mas é uma faixa de marcação de topo. Topo aqui foi quando o RSI mensal bateu, mas a marcação para o P-Cycle Top, veja, é a linha verde e a linha vermelha se cruzando.
A linha verde é a média de longo prazo. A média vermelha é a média curta. Quando existe o cruzamento, existe o P-Cycle Top, ou seja, é o topo do ciclo. Topo, ó, cruzamento, topo, cruzamento, topo. E a gente tem também, potencialmente, o cruzamento lá na frente destas duas linhas. Se você combinar logo de cara esses dois indicadores, você já tem um nível de assertividade maior. Se você combina com a questão de sentimento, combina com a métrica social, você combina com o índice de medo e ganância, você começará a identificar uma métrica completa para identificação desses topos de uma forma muito assertiva. E eu lembro a você, identificar o topo é vital para que você saia deste mercado com uma montanha de dinheiro, que eu tenho certeza que é o que você está buscando. Lembro, não estou enxergando este cenário para amanhã, mas estou sim enfatizando este cenário para, caso ele venha cada vez mais a se concretizar, você esteja pronto para tomar uma decisão analítica. Se você, de fato, gosta desse tipo de conteúdo, já participa lá no nosso grupo geral. Tem muita informação que a gente apresenta no grupo geral. Segundo o link da descrição, você tem acesso ao mesmo. Agora, se você quer ter acesso a muito mais conteúdo, você quer investir em conhecimento de verdade, quer ter acesso aos meus planos, estratégias, metodologias para compra, rebalanceamento, para realização de lucro, quer ter acesso a diversas aulas que dão base, suporte 1-1 comigo, o seu lugar é no Grupo Premium, Grupo do Desafio. Basta você clicar no primeiro link da descrição, um chat será aberto. É um chat direto com o nosso time, que vai te passar todas as informações. É só clicar no primeiro link da descrição e mandar um oi. O time vai te enviar estas informações acerca dos nossos programas de conhecimento. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício. E aproveite, porque amanhã nós teremos um reajuste. A partir de sábado, amanhã sendo o último dia, com os valores antigos. Se você quiser aproveitar e quiser investir no seu conhecimento, primeiro link da descrição. Vamos acompanhar tudo que está acontecendo de forma bem atenta e eu voltarei aqui a qualquer momento. É por isso que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.